Ei, você aí que acha que fruta e salgado não combinam de jeito nenhum, deixa eu contar um segredo. Às vezes, são as combinações mais improváveis que nos surpreendem de verdade. E essa quiche de morango com queijo meia-cura e folhas de manjericão é exatamente isso. É uma combinação que vai muito além das expectativas. O contraste entre o doce do morango, o salgado do queijo meia-cura e o frescor do manjericão é simplesmente sensacional. Pode parecer estranho no começo, eu entendo, mas acredite, as melhores descobertas estão naqueles momentos em que saímos da nossa zona de conforto. Permita-se provar algo diferente e se surpreender. Olá, aqui é Regina. Vamos botar a mão na massa literalmente. Misture a farinha e o sal. Com os dedos, envolva a margarina na farinha até formar uma farofa com flocos de margarina. Neste momento, acrescente a gema diluída na água. Sem trabalhar muito a massa, forme um aglomerado uniforme. Embrulhe no plástico filme ou saco plástico e leve para a geladeira por no mínimo 30 minutos. Enquanto a massa descansa na geladeira, lave bem os morangos em água corrente, eliminando os estragados. Depois, higienize colocando de molho por 10 minutos na solução de 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Feito isso, enxague e seque bem. De acordo com a Embrapa, os morangos só devem ser lavados na hora de consumir. Isso porque a umidade acelera a deterioração. E para conservar por mais tempo, mantenha as sépalas, que são as partes parecidas com a folhinha, né? Os morangos devem ser mantidos em geladeira, protegido por plástico filme ou em potes tampados. E nessa condição duram de 3 a 4 dias. Depois de higienizar, enxaguar e secar, vamos fatiar em rodelas. Para o morango não soltar água no recheio, o procedimento é apoiar uma peneira em uma panela ou recipiente e colocar os morangos fatiados na peneira, salpicando o açúcar por cima. E depois você pode mexer suavemente para o morango ficar totalmente envolvido. O objetivo é escorrer a água do morango e desta forma não aguar o recheio. Deixe agir por 1 hora. Passados 30 minutos na geladeira, vamos abrir a massa entre plásticos na espessura de 3 milímetros. Retire o plástico de cima e centralize a forma emborcada sobre a massa. E vire a massa forrando a forma com o auxílio do plástico. Levante as bordas para encaixar a massa na quina e pressionando suavemente as laterais sem repuxar. Corte as rebarbas de massa com uma faca. Perfure o fundo com um garfo. Leve para o freezer e no mesmo momento pré-aqueça o forno a 200 graus. Atingindo a temperatura, retire a forma do freezer e leve ao forno na grelha inferior por 13 minutos. Olha só a quantidade de água que escorreu do morango. Pessoal, já que esta receita é salgada, eu vou retirar com papel toalha o excesso de açúcar do morango. Mas para deixar claro, ele não fica enjoativo, porque a maior parte do açúcar escorreu com a água. Então, se preferir, não precisa fazer essa etapa. Para fazer o recheio, nós vamos utilizar 300 gramas de queijo meia-cura ralado grosso, 200 gramas de morango fatiado, que equivale a 235 gramas dele inteiro, e folhas de manjericão a gosto. Para rechear é tão rápido que o forno já deve estar pré-aquecido a 200 graus. Primeiro vamos espalhar o queijo meia-cura na massa pré-assada fria. Depois acomode as fatias de morango por cima do queijo. E por último as folhas de manjericão. Para preparar o creme, junte em um recipiente 300 gramas de creme de leite, 4 ovos, 3 gramas de sal e pitada de noz moscada ralada na hora. Misture até ficar homogêneo. Distribua por cima do recheio. Assar em forno pré-aquecido a 200 graus na grelha do meio,
por 23 minutos. Gente, neste caso, o morango está substituindo o tomate na tradicional receita napolitana. Você já experimentou trocar o tomate pelo morango na sua salada? Fica um espetáculo. Experimente! Obrigado por ficar juntinho comigo. Até a próxima. Beijo grande!